Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 14 de abril, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por essa permissão de conversar com vocês, procurando sempre trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E vocês estão observando ainda que nós estamos ainda digamos, o estúdio ainda não está montado do jeito que a gente quer, né? E precisa. Então estamos ainda um pouquinho improvisados, por isso que estamos ainda sem painel, sem essas coisas. Nós estamos agora no Espaço Apto, já estamos há cerca de 3 meses, bloco 11, loja 116, tá bom? E uma outra informação que eu considero importante passar para vocês, por questões aí envolvendo a cobertura da TV Zoom da FEPRO, né, que a FEPRO começa, vocês estão assistindo no Inédito, no dia 14, mas esse programa está sendo gravado na segunda-feira, dia 10, tá? Ou seja, tem um intervalo de 4 dias entre a gravação e a exibição no Inédito. Por que eu falo isso? Que pode acontecer um fato relevante entre a gravação no dia 10 e até o dia 14, no Inédito. Vocês falam, puxa vida, Modesto não falou nada? É por isso. Então, acho importante informar que a gravação está ocorrendo na tarde do dia 10, tá bom? Quem acompanha o Pensando sabe que há muitos anos, logo depois das chamadas eleições gerais, né? No caso das eleições gerais, foram aquelas que ocorreram o segundo turno no final de outubro de 2022, o Pensando Nova Friburgo retorna com um tema recorrente que já acompanha o programa desde sempre, desde que ele está no ar, que é voltado às eleições municipais. Pode parecer para muita gente que essas eleições estão muito longe, mas estamos a menos de 18 meses dela. E isso eu estou falando da data da eleição, que é o primeiro domingo de outubro de 2024. Mas os procedimentos, né, campanha, né, convenções, vem bem antes, né? E as conversas nos bastidores sobre 2024 já estão rolando solta na cidade. Vocês podem não estar percebendo, mas já estão. Eu mesmo já fui convidado para participar de 2, 3 reuniões com grupos políticos, mas eu não aceito esse tipo de convite por uma razão muito simples. Se eu for participar de uma reunião com um grupo político, eu vou ter que participar de todos. E aí eu perco a isenção de convidá-los aqui ao programa. Então, mas elas estão acontecendo, né? E aí eu trago aquele tema recorrente chamado Por Onde Anda. Por Onde Anda é quando eu recebo aqui no programa um político que já exerceu o cargo eletivo, tá? Mas atualmente está afastado desses cargos. E por que convido esses políticos? Em primeiro lugar, porque quando eles estiveram no cargo, eles prestigiaram o programa. E o convidado de hoje prestigiou muito. E, em seguida, é porque muitos deles podem ter pretensões de retornar de novo a disputar uma eleição. Eu considero importante, da mesma forma que eu trago os vereadores aqui, considero importante também trazer, no caso hoje, um ex-vereador, porque assim facilita, digamos, a nós eleitores a tomarmos decisão, né? E esta noite eu receberei um ex-vereador com 4 mandatos na Câmara Municipal, foi seu presidente e ainda teve passagens importantes, tanto no Executivo Municipal quanto no Governo Estadual. Enfim, o tema desta noite é mais uma tradição no Pensando na Friburgo que está sendo mantida, o Por Onde Anda. Mas antes de conversar com vocês, eu tenho que citar 4 comentários, em verdade eram 3, mas hoje, à parte da manhã, eu recebi uma notícia que me deixou muito triste. Quem acompanha o Pensando sabe que foi na última edição de, eu acho que dia 31 de março, eu recebi aqui no programa o Joelso do Pote. Na ocasião, eu perguntei pelo pai dele, o Manuel do Pote. Ele me falou que o pai estava internado em Teresópolis, estava com problemas lá de saúde. E, infelizmente, hoje eu tomei conhecimento de que o saudoso, agora já saudoso, Manuel do Pote se foi. Faleceu na manhã desta segunda-feira, a data que eu estou gravando o programa, aos 83 anos, esse importante nome da política friburguense, que foi vereador por 4 mandatos, e o sobrenome do Pote está aí já com mais 3 mandatos do filho. O Manuel do Pote teve uma marcante presença lá no 3º Distrito, era uma pessoa que eu tinha um convívio muito saudável com ele, eu o conheci em 83,
quando ele foi vereador pela primeira vez e eu trabalhava naquele primeiro ano e meio, eu trabalhei com o doutor Heródoto lá na prefeitura e eu lidava muito eu era o responsável pela administração dos distritos. Então, fica aí os meus sentimentos aos seus familiares, ao Joelcio, às suas irmãs, aos seus familiares, pela perda tão importante para Nova Friburgo. Vai com Deus, querido Manel do Pote, tá? Que Deus receba no seu reino. Os outros 3 comentários, o primeiro é uma frase que tem sempre a ver com o programa. Essa frase quem disse foi Norman Vincent Peale. Ele foi um pastor, escritor norte-americano, de teorias sobre o pensamento positivo. Ele era um positivista no pensamento que viveu entre o século XIX e o século XX. Ele disse a seguinte frase: o covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina e o vencedor nunca desiste. O covarde nunca tenta, esse reclama, mas não tenta. O fracassado começa, mas não termina. E o vencedor nunca desiste. Claro, esse fracassado começa muito tempo. Tem gente que às vezes não termina por outras questões de saúde. Mas é uma frase que eu considero importante. O covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina, o vencedor nunca desiste. Tá bom? Depois vocês vão entender o que quer dizer, por que tem a ver com o programa. Na semana passada eu recebi aqui as mulheres que fazem parte do Divas da Serra, né? São mulheres que, através da prática de atividades físicas, notadamente corrida, elas buscam qualidade de vida e saúde saudável. Em determinado momento do programa, uma das entrevistadas, a Márcia Azevedo, ela disse que foi através da corrida e, consequentemente, da sua participação nas Divas da Serra, né, no Diva, que ela conseguiu vencer um complicado momento da vida dela, não informando no programa que momento complicado foi esse da vida dela, que ela conseguiu vencer graças à atividade de corrida, se envolvido no grupo das Divas da Serra. Nem é grupo que elas falam que não são grupo. Ela me disse que esse momento difícil na vida dela foi um profundo quadro de depressão. Depressão, que é uma doença que acomete tanta gente, infelizmente leva muitos a suicídio. E ela disse que sabe que muita gente sofre por servir mal, ela conseguiu vencer porque ela foi praticar atividades físicas, notadamente corrida, e foi para o movimento Divas da Serra. Então, esse é o motivo que ela pediu para eu deixar aqui. Ela não falou na hora, achou que não sabia se podia ou não, mas pode sim. Para quê? Para que sirva de exemplo para quem tem problema de depressão, mulheres principalmente, são mais acometidas do que homens, procure ter uma atividade física, se envolver com grupos, no caso, Diva da Serra está por aí, tá bom? Isso não quer dizer que não deva procurar ajuda médica. É evidente que não pode abrir mão da ajuda médica. Tá? Eu sei que é muito importante você ter o auxílio de médicos, especialistas, psiquiatra, psicólogo, mas a atividade física faz a diferença sim. E por fim, mas não menos importante, eu vou pedir quem está comigo hoje é o Rafael, né? Rafael, para botar aí no ar, um Rio Ecopets, que eu falei na semana passada. Vocês estão vendo aí, Rio Ecopets é uma ONG que recolhe tampinhas plásticas que são comercializadas para fazer castração de animais em situação de vulnerabilidade e, claro, tirar essa lixarada da rua, né? Depois eu vou solicitar ao longo do programa que ele coloque aí no gerador de caracteres como vocês entrarem em contrato para que, digamos, possa juntar essas tampinhas e trocá-las. Tá bom? É a Caroline, telefone que vai aparecer na telinha aí, tá bom? Fica aí o Rafael depois para colocar esse GC aí para vocês conhecerem. Bem, vamos agora à tradição que o Pensando está mantendo esta noite, ou Por Onde Ando. E para conversar com vocês, estou recebendo, como eu disse, vereador por 4 mandatos,
presidente da Câmara Municipal, exerceu cargos no Executivo Municipal e no Estado. É o Vanor Bledel Pacheco, conhecido por todos como Vanorzinho. Aqui eu agradeço a presença e dou o meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite toda a equipe TV Zoom, a equipe Pensando Nova Friburgo. Boa noite, meus amigos e amigas que estão vendo o programa nesse momento. E aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar presente aqui contigo. Eu te falei que você tinha um bom tempo que não vinha aqui, mas você sabe que você estava no primeiro programa Pensando Nova Friburgo, ainda com o nome de Nova Friburgo em Debate, que foi ao ar no dia 8 de maio de 2022. Ou seja, esse programa está prestes a completar 21 anos. E você 2002, estava no né? 2002, você estava no primeiro. E ao Muita longo honra, né? Foi uma honra para a gente, né? Tá? Então, você veio aqui já muitas vezes, mas já tinha um bom tempo que você não vinha. Então, é um bom retorno hoje, fico feliz com a sua presença. Vamos lá, Vanorzinho, você, apesar de ser bem conhecido, considerando que você está afastado de cargos eletivos, acho que desde 2012, né? Ou seja, há mais de 10 anos, considero importante você fazer uma retrospectiva desses seus mandatos como vereador. Afinal, não foi um nem dois, mas foram 4 mandatos, sendo que um deles você exerceu a presidência da Câmara, né? Então, fale um pouquinho sobre essa sua passagem longeva na Câmara, né? Porque você teve um mandato de 6 anos, não foi? Ou não? Não. Você não pegou de 6 anos, não. Você pegou de 4 só. O de 6 anos foi anterior à minha entrada na Câmara Municipal. Você entrou em 92, né? 92. Então você não pegou esse, não. É que depois você trabalhou com o Heródoto, mas foi no mandato aqui de 2008, né? No de 2008 e naquela intervenção que teve em 94, né? Ah, que sim, entrou no afastamento sim, do ele Neuci. voltou. Heródoto teve, que afastamento do Neuci, ele ficou 2 anos e pouco lá. Fale desses seus mandatos aí. Depois a gente vai chegar nos seus cargos no Executivo. Modesto, eu costumo falar que eu sou privilegiado, né, e por ter convivido 4 mandatos na Câmara Municipal, passado por várias situações, né, vários prefeitos, ter tido a oportunidade, a felicidade de conviver tanto com o saudoso ex-prefeito Paulo Azevedo, com o prefeito Neuci da Silva, com o prefeito Heródoto e prefeita Saudade Braga. Isso é um privilégio, você saber, na verdade, as intenções de cada um, quem tinha a melhor proposta para Friburgo, quem amava mais Friburgo, isso não tem preço. E eu falo também isso até para a minha família, e ter o privilégio de saber como funciona, né, os bastidores da política, como funciona a própria justiça, né? Porque eu passei por aquela situação, nós passamos por aquela situação que foi lamentável, mas que foi aquele do julgamento da prefeita Saudade Braga na época, né? E a gente pôde viver, participar e ver como funciona a justiça, né? Como que isso tudo funciona. E, além disso, depois, como você falou, eu participei, fora do mandato, de alguns cargos no Executivo, tanto estadual quanto municipal. Na gestão, no último mandato meu, eu tive vários mandatos conturbados. O primeiro, que foi a eleição do Neuci da Silva. Porque aquilo foi complicado, né? Foi complicado, teve dias que num dia só a gente teve 3 prefeitos. Teve. Num dia só. Um prefeito de manhã, um de tarde, no outro dia a volta do outro prefeito. E depois, foi conturbada, e depois com o afastamento do Neuci e do Dr. Heródoto entrando. E esse último mandato, que a gente teve uma tragédia climática e uma tragédia política, porque a gente teve 3 prefeitos também no mandato, né? O Dr. Heródoto se acidentou, entra o Demerval, né? E a gente teve a tragédia, e depois do Demerval foi afastado e entrou o Sérgio Xavier.
Então, foi um mandato também conturbado, onde a gente não pôde exercer o mandato da forma que a gente queria, da forma que precisava. E é o que eu falei, uma experiência que poucos têm, né? De você conviver com isso tudo. É uma experiência boa que eu tive também no mandato, foi que a minha eleição para presidente da Câmara, né? Onde de 19 vereadores, eu consegui naquela época, em 2002, ser o vereador eleito presidente da Câmara sem nenhuma interferência do Executivo. Fui eleito independente, convivi os 2 anos de presidente com os vereadores fora do governo. Difícil isso, porque normalmente o presidente procura logo se atrelar, se aliar ao Executivo, e eu fiquei fora do Executivo, e difícil, tive problemas, porque você está com o governo para administrar a Câmara é um jeito, você fora do governo é outro. E a gente teve dificuldade, mas conseguimos administrar, e embora os desgastes, com muito desgaste, mas conseguimos deixar marcas importantes aí no mandato, naquela época como presidente da Câmara. Depois de que eu me perdi essa eleição enquanto presidente, sempre por poucos votos, essa eu perdi ia para o quarto mandato na época, perdi por 60 votos, saí fora e retornei depois, em 2009, né, tendo mais de 2.000 votos. Porque você ficou, em 2005 você não foi eleito. Não fui eleito. Foi aquela eleição que você ficou poucos votos, né? 60 votos. Você acha naquela época, já foi passado, naquela época você falou que foi um período conturbado, Saudade Braga entrou, ela não teve nenhuma habilidade para lidar com os vereadores, né? Ela, em verdade, ela era bem inábil para lidar com as pessoas. Uhum. E eu lembro que chegou um momento que a Câmara Municipal praticamente estava quase toda voltada contra ela. Até porque, não sei se você vai lembrar disso, numa composição que, através de nosso querido amigo, que eu admiro, cara de palavra, Valentim, e juntamente com o Rogério Cabral, numa composição, eles me pediram, eles tinham sido eleito com ela, eu não tinha sido eleito, meu candidato na época não era ela. Eu fui eleito, achei que eu tinha a obrigação, né, como cidadão friburguense, como mandato de vereador, de ajudar, e eu fui líder, lembra disso, do governo Saudade Braga, numa dificuldade, porque ela não tinha feito maioria, e a gente conseguiu, enquanto eu líder, né, por quase 2 anos, a gente conseguimos conduzir o governo, né, aprovar as mensagens que o governo mandava, e tudo dentro de um diálogo, sem nunca deixar o interesse público, né? Sempre com o interesse público em primeiro lugar. E foi ali que nós fomos surpreendidos. Você lembra disso? Com umas filmagens feitas pelo governo, pelo filho dela, hoje deputado, Glauber, e que aquilo deixou uma marca muito ruim entre os vereadores, porque foi filmagem feita sem autorização, e a gente sem entender, os vereadores que estavam dando apoio, que ajudavam, né? E eu, por exemplo, que nunca tinha participado de qualquer reunião com qualquer assunto subalterno, com alguma coisa que não fosse interesse da cidade, fiquei surpreendido, e aquilo foi a base foi logo o rompimento nosso e da maioria dos vereadores com ela, né? O filho dela, o senhor Glauber Braga, ele hoje está mostrando na Câmara Federal, mostrando nos últimos anos, quem ele é, né? Eu lamento te dizer, quando alguém me pergunta se o Glauber Braga é de futebol, eu prefiro dizer que não conheço. Que o comportamento que ele tem na Câmara Federal, para mim, é execrável. Ele não me representa. Eu votei nele 3 vezes. Não me arrependo, porque eu sempre voto em candidato da terra, mas o papelão que ele vem fazendo nos últimos anos lá, um camarada que defende Hugo Chávez, que defende Maduro, vai plantar batata, né? Bem, deixa eu ver a hora que a gente tem que olhar o horário. Não podemos perguntar. Essas passagens, você já registrou alguns pontos importantes, mas eu diria alguma coisa que você acredita que você tenha feito a diferença, não só na Câmara. Falar nisso,
não esquecer, você falou no nome aí de duas pessoas, um abração para o Rogério Cabral, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, e principalmente o meu querido amigo e irmão José Eduardo Valentim, pessoa que eu tenho um respeito muito profundo. Um abração, Valentim. Mas você acredita que nesses mandatos você deixou alguma marca, por exemplo, que você fala, puxa vida, isso foi uma luta minha, isso eu consegui, seja lá para a tua região, você tem alguma coisa que você destacaria de positivo nesses mandatos, de alguma... Olha, Modesto, quando eu fui eleito em 92, Campo do Coelho era outro distrito, né? Principalmente a sede, porque eu me dediquei muito à sede, que é ali onde tem um cartório, onde tem a sede do distrito, terceiro distrito. E a gente foi eleito, para você ter ideia, não tinha capela mortuária, não tinha posto de saúde, não tinha estrutura de urbanização quase que nenhuma, telefonia nenhuma, não tinha, era fila nos orelhões, no orelhão que tinha, era um absurdo aquilo. Eu eleito, a responsabilidade era muito grande, porque você, embora você represente a cidade toda, mas eu tinha um fardo que era o que eu tinha me comprometido de mudar a história do Campo do Coelho. E eu me entendo que, nesse aspecto, entre outros, mas quando eu fui eleito, que eu saí de Campo do Coelho, na época, quase que eleito. Pouca coisa faltou da cidade para inteirar os votos, e na primeira vez que eu vim, eu nem acreditava de ser eleito, saí de Campo do Coelho, lá do interior, e com muitos concorrentes, muita gente, médicos, advogados, muita gente de capacidade do local, e você conseguir dar a volta por cima e ser eleito. E eu me sinto que um dos projetos principais que me levou à minha eleição, que foi o Centro Comunitário de Campo do Coelho, a praça de esporte que tem lá hoje, que eu lamento até de ver a situação que se encontra, mas foi um projeto audacioso e que foi o meu baluarte, foi a minha primeira luta, que eu falei que ia enfrentar, e consegui. 14 mil metros quadrados de desapropriação, pago nada doado, foi pago pelo executivo na época, e implantamos um campo de futebol, implantamos uma quadra, e você sabe que tudo é difícil. E logo depois a gente tinha, nesse centro comunitário, envolvia também pista de skate, pista de malha, entre várias outras atividades. E depois, com esse tudo conturbado, igual eu expliquei, de mandatos, a gente não conseguiu concluir o complexo todo da forma que precisava. Esse foi uma marca minha, porque foi o que os jovens, o que as pessoas do Campo do Coelho, que eu nem esperava de ter aquele apoio que eu tive, sem dinheiro, só olhando no olho, indo nas casas, e quando eu vi eu ter aquele apoio ser eleito, e aquilo a gente conseguiu. Hoje, lamentavelmente, a gente olha o alambrado, as coisas todas bem desgastadas, sem a atenção necessária, a gente lamenta, mas deixei a marca lá. E fora isso, a urbanização, você tem ideia, Sítio do Negro, um ponto conhecido internacionalmente, um ponto turístico, não tinha asfalto, não tinha urbanização nenhuma. As pessoas não conseguiam, muitas das vezes, chegar lá. E a gente conseguiu fazer a urbanização. O Spar Maria Bonita, também conhecido, não tinha. A gente conseguiu fazer com que aquela área fosse urbanizada. A estrutura de ônibus, a gente mudou. A gente conseguiu fazer com que os ônibus tivessem a expansão de mais linhas e melhorasse. A telefonia, como eu falei, telefonia tanto a fixa como a móvel, Campo do Coelho foi um dos primeiros distritos. Agora, um ponto que marcou também muito, e a gente implantamos com o governo saudoso do Dr. Heródoto em 95, que foi o programa eu não acredito em melhoras na saúde se esse programa não voltar a funcionar da forma que nós implantamos, que é o Programa de Saúde da Família. Eu acho que a gente só vai conseguir melhorar o atendimento
no Raul Sertã, ou na própria UPA de Conselheiro hoje, se você descentralizar o atendimento. E a descentralização do atendimento é através do Programa de Saúde da Família. E nós conseguimos, na época, eu e o vereador Rogério Cabral, que o terceiro distrito, olha só, tivesse 3 módulos do programa, que era um em Campo do Coelho, um em Santa Cruz e um em São Lourenço. E na época, não sei se você vai lembrar disso, eu tive a oportunidade de vir aqui mostrar isso, eram as combis, né, com os agentes comunitários. Tinha os agentes comunitários. Cada posto desse, cada programa de saúde da família tinha a Kombi, cada um deles, 3 combis. A Kombi não era para socorrer ninguém, era para levar o médico de família, o médico que morava no local, com agente comunitário, nas comunidades, tudo coordenado pelo agente comunitário. E funcionou, foi implantado em 94, 95, e começou a funcionar muito bem. Infelizmente, hoje a gente não vê mais as combis, não vê mais, o programa deu uma desandada, não funciona, e a gente observa um retrocesso, e que na época, quando foi implantado, estava funcionando. Aí depois tinha também o de Muri, tinha o de São Pedro da Serra, tinha o de Lumiar, imagine, todos eles com veículos, com as combis. Isso é uma pena mesmo. E com um agente comunitário, que o agente comunitário fazia a agenda do médico ir nas residências de pessoas que estavam acamadas. Isso. As pessoas preferiam ficar, se ela está acamada, fica em casa, é melhor do que ela ficar lá no hospital, porque ela está perto do parente, com a assistência do médico. É uma pena isso. Estamos na hora do nosso intervalo, não estamos, Rafael? Vamos para um rápido intervalo. Na volta continuaremos a conversa com o Vanuzinho, onde já deixou marcas que os seus 4 mandatos provocaram na nossa cidade, marcas importantes. Voltamos já, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos.
retornando. Você falou comigo no intervalo, queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido, né, amigo, vereador Joel do Pote, e toda a nossa solidariedade aí para ele, para a família, né, os sentimentos pela passagem, né, do nosso querido Manel do Pote. E Manel do Pote, embora eu conheço o Manel do Pote desde os meus 18 anos, e tive o privilégio de, nesse último mandato, de 2009 a 2012, conviver de perto, que ele voltou para a Câmara e eu estava lá. E a gente ficamos juntos, convivemos os 4 anos juntos. E eu tive a oportunidade de admirar o Manel do Pote, sempre bizarro, né? Sempre contando, sempre uma brincadeira, né? Ele era muito afável. Muito afável. E tem uma história. A história de Campo do Coelho não vai poder se falar dela sem falar em Manel do Pote. Manel do Pote. Queria prestar aí a solidariedade, o sentimento a toda a família e que Deus os abençoe e dê força aí para superar esse momento. Tenho certeza que Nova Friburgo saberá homenagear esse homem que tanto prestou serviço à nossa cidade. Vamos falar pelo Executivo. Você teve cargos no município e também no Estado, né? Eu passei quando eu não fui eleito em 2004, aí logo em seguida, em 2005, eu fui convidado para participar da direção da Ciretran na época, não existia posto de vistoria. Isso. Era só a Ciretran lá em Duas Pedras, lá perto da rodoviária. E foi uma experiência muito saudável para mim, muito conturbada, porque imagine, Ciretran, Detran é uma caixa de problemas. Ali você tem que ter muito cuidado, porque uma assinatura que você dá talvez a desgraça da tua vida, né? Para toda a sua vida. Eu tive a facilidade de passar ali, conviver com as pessoas, conhecer muita gente. Eu acho que eu te conheci na Ciretran, na época, quando eu passei por lá. A gente tive a oportunidade de você fazer uma vistoria lá, a gente bater papo. Sim, tive lá, sim. Conheci muita gente. A gente já se conhecia do programa, mas eu estive lá. Eu conheci você da TV Zoom. E você conheceu como cidadão, usuário do serviço. E você esteve lá como cidadão, a gente esteve batendo papo. E ali a Ciretran foi uma experiência muito agradável também, que eu aprendi muita coisa, aprendi a conviver com as pessoas, conhecer muita gente, ajudar, porque a gente sempre botou fazer o bem sem ver a quem, né? Essa é a marca, não importa quem seja, desde que você pode ajudar a estender a mão dentro da legalidade, a gente sempre fizemos isso. E da Ciretran, eu fiquei 2 anos e meio, e a gente conseguiu, entrei numa situação conturbada, estava sem diretor, e a gente conseguiu, imagine, era aquelas filas de sempre, naquela época já era 200 e tantas vistorias por dia, sem espaço nenhum, sem cobertura. Que ali era horrível, aquele espaço. Sem cobertura, os funcionários, dava pena de ver. Chovia, estava todo mundo não tinha funcionário terceirizado na época, na Ciretran, era só funcionário do Detran. E aí a gente viu o Detran exigindo muito. E fornecendo pouco. Cobrando muito do usuário, que hoje o cara paga para fazer tudo, e não tinha estrutura necessária para trabalho. A gente tentou até fazer, na época, uma desapropriação ali onde hoje é a SAF, para que fosse feito ali um galpão e feito para fazer as vistorias. Não deu tempo, porque eu fiquei pouco tempo, e depois saí, e tanto eu fiz grandes amizades ali, que eu volto na eleição e tive mais de 2.000 votos, né? Voltei dentro do PSC, fui mais votado. E depois foi quando eu voltei para o mandato. Logo depois, quando eu saí em 2012 do mandato, no mandato também de 2000, assumi a Altran. Isso, você teve na Altran também. Foi outro desafio, até porque eu era superintendente da Altran, com Heródoto prefeito, você imagina? Heródoto
o saudoso doutor Heródoto era uma pessoa exigente. E a gente sabe que a Altran também não tem estrutura nenhuma até hoje. Não tinha estrutura. A estrutura da Altran, naquela época e hoje ainda tem os guardas municipais que dão ajuda e tal, muito embora não tendo competência para cuidar de trânsito, mas dá uma ajuda. Naquela época não tinha, na época era superintendente, era só os agentes. Os agentes de trânsito, que foi outra amizade que eu consegui criar, entender também como é que funcionavam as coisas, e o trânsito da cidade, que é complicado, quase, se a gente for falar algumas coisas aqui que a gente aplicou e que eu vi que tinha que mudar muito e não conseguimos por causa do tempo, mas o Altran, o que tem hoje é a estrutura, que hoje não é mais Altran, Asmomo, né? Hoje é Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Asmomo, mas na época a Altran, a estrutura que tem, que tinha e que tem, não dá para cuidar nem de Olaria. Não dá. Olaria já é uma cidade. Já é uma cidade. Não cuida nem de Olaria, imagina cuidar de Olaria, cuidar da cidade toda e Conselheiro Paulino. Não dá. É por isso que o senhor secretário de Ordem e Mobilidade Urbana fica aborrecidinho quando eu falo que a Secretaria é dorminhoca. Não é os agentes que são dorminhocos, não. Dorminhoca é a prefeitura, você sabe que você passou por lá, você nunca teve uma estrutura para cuidar de Olaria, quanto mais do município. Desde 1997, quando o Código de Trânsito Brasileiro passou essa obrigação para o município de Nova Friburgo nunca deu ao transporte a atenção que ele tem que ter de planejamento, de operação, fiscalização e educação. Então, quando eu falo, secretário, você é responsável porque você aceitou o cargo. Você, quando foi para lá, sabia que não tinha pouca estrutura, né? Você aceitou, né? Mas aí não pode não querer ser criticado. Eu critico é você, secretário, porque aceitou o cargo e o prefeito que não te dá, digamos, condições de trabalho melhor. Não me jogue contra os agentes, porque os agentes não têm culpa disso, tá bom? Não faça o que você fez naquela matéria que você, infelizmente, meu amigo e irmão Luiz Antônio Dias colocou lá no Jornal de Conselheiro Digital, tá bom? A sua secretaria dorminhoca, sim. Os seus agentes, não. Tá? Mas é isso aí. Você sabe, eu sei que você não teve a estrutura que você precisava. A estrutura era fraca. Imagine que quando eu entrei, pátio lotado de carros, um por cima do outro, e não tinha leilão há não sei quantos anos. Eu consegui, em pouco menos de 2 anos, fazer 2 leilões, desocupar pátio, entrar dinheiro no caixa, comprar, mudar um monte de estrutura, comprar veículos. Eu comprei na época 4 veículos. Material, deixamos tinta, conseguimos pintar a cidade quase que toda e fazer a renovação de pinturas, deixamos estoque de tinta, deixamos dinheiro em caixa na época. Porque na época era autarquia. Infelizmente, para mim, foi um equívoco tremendo do Rogério transformar em secretaria, porque a autarquia tinha mais liberdade de ação. Foi um erro gravíssimo do Rogério Cabral, que, como eu costumo falar, foi um retrocesso. Foi um retrocesso. Que não podia ter acontecido. E que o prefeito, eu queria até fazer um apelo ao prefeito Johnny Maia, que tem que retornar. Eu estou falando. Tem que aproveitar que ele tem, porque se na minha situação na época foi difícil, agora que é mais difícil. Não, agora eu estou falando. Eu responsabilizo o Rogério teve a parcela porque transformou, o Renato teve a parcela porque não retornou e o Johnny Mike está tendo a parcela também que não retornou. Tem que voltar a ser uma autarquia como já foi. Tá? E os secretários que aceitam o cargo, quem aceita o bônus de, no final do mês, receber um salário mais alto, tem que aceitar o ônus. A estrutura está toda errada. Então, a questão não está nos agentes. Os agentes são gatos pingados. Como você disse, se botar os agentes hoje em Olaria, não vão dar conta. Eles vão fazer o quê? Eles não podem fazer milagre. A milagre está na mão. Em vez de ficar... tem que ter um planejamento de trânsito. Não adianta o papel aceita tudo. Tem que ter estrutura para funcionar. A gente tinha, quando eu saí, com tudo isso, eu fui fazer vários cursos e tal, pela autarquia, troquei muitas ideias com o doutor Heródoto, na época, porque o doutor Heródoto era muito exigente, ele ligava, não tinha horário, doutor Heródoto 6 horas da manhã, meia-noite, o trânsito estava parado, você tinha que dar satisfação, o que era, a gente conseguiu fazer com que o trânsito não fosse interrompido no horário de pico,
principalmente na hora de pico. Eu não autorizava. Se parasse por alguma obra, eu ia lá e não deixava, não permitia. E passei por uma situação difícil, que foi quando foi a implantação do sistema de gás, que a cidade foi arrebentada tudo quanto é lugar. E queria fazer na hora do pico e eu não deixava. Nunca. E tem testemunhos, tem comerciante que sabe que eu fui intervir em várias paralisações que a empresa fez que não deixei fazer. E a gente, como você falou, os agentes de trânsito, eles são combativos, só que não tem estrutura. Não tem estrutura, que é o que deles. Sem você imagine, se você for acompanhar, igual agora, épocas de procissão, aí você manda os agentes para fazer cobertura no distrito, numa procissão, você já não tem mais gente para trabalhar. Não tem ninguém, então. Quer dizer, então o secretário, ele tentou jogar os agentes contra mim. Não tente não, secretário. Você é responsável, não eles. Você é responsável porque você aceitou o cargo. Tá? Agora, mas você também teve outros cargos, não foi só na Altran, não. Você teve outros cargos. Olha só, eu falei da Altran, Detran, e uma das piores fases que eu passei da minha vida, você imagine, que foi depois da Altran, com o Demerval, assumir a Secretaria de Serviço Público, que a gente estava tentando estruturalizar ela, né, porque não tinha estrutura nenhuma, não tinha estrutura nem para os serviços normais da cidade. Imagine logo na frente, depois que eu assumi uns 7, 8 meses, uma tragédia climática igual aquela. Você sem estrutura nenhuma. A cidade um caos no dia seguinte. A cidade um caos, sabe? E você vê o que a gente vê chorar. Para tudo quanto é lado. A gente chorar, a gente não sabia abraçar as pessoas precisando de tudo, e você não ter nada para poder ajudá-las, entendeu? Eu sei que foi aqui, eu queria, ali, ao mesmo tempo disso, da dificuldade, a gente pôde ver também pessoas se dando as mãos, e você deve ter visto isso também, claro. Pessoas que há muitos anos não se falavam, passaram a se conviver, a dialogar e a se unir em prol de um ajudar o outro, e foi isso que a gente viu, né? E foi isso que fez a diferença. A gente lá em Campo do Coelho, por exemplo, pessoas que a gente tinha convivido, o ex-prefeito Paulo Azevedo, faleceu eu tinha estado com ele de manhã, no trânsito, eu saímos da minha casa lá em Campo do Coelho, e ele parou, ficamos conversando por 30 minutos, ele falando de planos para a cidade. Ele era candidato, ele teve, 20 dias antes dele falecer, ele esteve no Pensando e falou assim, botou a mão, ele já sabia que o Onei era candidato, era Onei, não, 2012 não, 2012 ele falou, era candidata, acho que era Saudade. Não, Saudade não veio mais não. Eu acho que foi 2012 sim, eu acho que ela veio sim. 2012... Foi o Rogério ganhou de quem? Rogério ganhou, acho que dela. Rogério ganhou já da Vermar. Mas tem em terceiro lugar foi um candidato, eu acho que foi Saudade, hein? Foi não. Saudade, ou foi um candidato dela? Não, Saudade não veio não. Nós ficamos, sabe o quê? A esmo sem liderança. Aí ele passou de manhã, doutor Paulo passou por mim de manhã, eu saindo da minha casa, aí a gente paramos os veículos e ficamos conversando. Ele falou que vinha com novos... Né? Aí ele falou aqui, eu vou ganhar. E falou do erro, dos grandes erros dele, que foi a implantação da CAENF na época. E ele falou, hoje eu diria a você que foi um acerto, porque Friburgo hoje não falta água. Aí ele falou que ia reaver aquilo, ia mexer muito no contrato e que a gente precisava estar junto. Eu falei, eu pretendo... hoje eu estou lá, estou como vereador, estou como secretário e pretendo, com certeza, continuar para ir ajudar, se o senhor, caso for eleito, a gente está junto para as melhorias da cidade. E isso foi terça de manhã, chega de noite, acontece aquilo tudo, né? E depois a gente lá, morador, eu como secretário, com as máquinas, poder resgatar o corpo dele, que foi uma marca muito terrível. Foi. Nós tivemos imagens que nós não colocamos no ar, uma das imagens que nós não colocamos no ar foi a imagem dele, infelizmente, morto. E a gente teve, além do Paulo Azevedo, várias outras pessoas, a líder comunitária Leni Reis, né, da Associação de Moradores também, morreu na tragédia,
moradores lá que a gente tinha convivia todo dia, né? Pessoas da família, né? Então, foi uma fase muito terrível também na minha vida. Foi. Ser secretário de serviço público, mas que me ensinou muita coisa. Eu ia te falar isso, mas foi uma experiência para você ímpar, né? Ímpar. Agora, me diga uma coisa, você foi candidato depois mais algumas vezes, 2 vezes, ou foi 2 ou 3 vezes? 2 vezes. E o que você acha que não deu certo? Eu não vi a sua eleição, não. Eu não conferi, não, mas você ficou por muitos votos. O que você acha que não deu certo? Você não as 2 eleições, inclusive essa última, hoje eu sou suplente do Mike Queiroz. É o Chico de Barros em primeiro e eu sou o segundo suplente. Diferença pouca de votos, menos de 100 votos de diferença. Doutora Saudade foi candidata assim. Em 2012? Foi. Rogério Cabral ganhou, Charles Avermaet em segunda, Saudade em terceira, Edil em quarto, Marco Medeiros em quinto, Jorge Carvalho em sexto. Sabe por que eu estou lembrando disso? Eu não me lembrava que Saudade. Sabe por quê? Nós fizemos um debate e ela não veio. Estiveram presentes no programa Rogério, Jairo, Edil, Marconi, Jorge, e ela não veio. Sabe, eu lembro que nós deixamos a bancada dela, que ela tinha prometido que viria, né? Chegou na hora, ela não apareceu. Aí nós deixamos a bancada dela... vazio. Vazio. Por isso que eu estou falando que eu tinha certeza que ela foi candidata, por causa desse fato. Porque nas eleições de 2012, 2016, eu e a Nelise, nós fizemos debate. Eu lembro dessa história dela não aparecer, ela marcou, no dia não apareceu. Aí nós deixamos a bancada dela e falamos, aqui estaria a candidata Saudade Braga, não apareceu. Mas teve, Modesto, tem umas coisas que os bastidores da política, eu acho que eu já te falei isso uma vez, mas nunca falei assim com você no bate-papo aberto na TV. Muitas decisões importantes na nossa cidade, sabe de onde saiu? De dentro do banheiro. Acredito. Rapaz, a gente contava que a votação ia ser uma, quando você via, o vereador ia para o banheiro, batia papo com um com o outro, quando voltava. Eu sei disso. Entendeu? Os bastidores. Eu não vou contar que eu não tenho tempo, mas nos anos 80, eu lidava quando o doutor Alto foi eleito, naquele ano de 82, né? Eu trabalhei com um ano e meio com ele na prefeitura. E depois, trabalhando nas empresas dele, de vez em quando ele me dava incumbência de política, né? Eu lembro que teve uma votação aí, não vou falar o nome do santo. O santo foi de manhã no gabinete dele, prometeu a ele que ia votar. Chegou de tarde, outra pessoa, né, que era ligado ao Heródoto, ligou, Heródoto, o cara disse que não vai votar com você, não. Dá um jeito. Aí ele me ligou para mim e falou, Modesto, vai lá, que você tem mais poder de convencimento que ele, que sou eu. Eu peguei o santo, levei para o banheiro, ficamos lá 5 minutos. Ele saiu e voltou. Foi resolvido dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Muitas Aí ele me explicou, eu falei, tá bom, eu vou levar esse problema para esse prefeito, mas vamos resolver, você não pode votar contra a gente hoje. Mas, Vonozinho, nós já estamos aí nos últimos minutos. Vamos falar um pouquinho, você fazer uma rápida pincelada aí de como você está achando essa Câmara Municipal. Você está acompanhando o trabalho dela? Modesto, eu, na verdade... Eu tinha lá, eu tenho meu negócio até hoje, a Padaria Primos, há mais de 30 anos, né? E a minha irmã... Segundo o pessoal, faz o melhor pão daquela região, né? Dizem. E a minha irmã era meu braço direito. Minha irmã saiu por problemas particulares, ela por 25 anos trabalhava comigo. E eu fiquei com uma carga maior, embora meu filho tenha me ajudado muito. E eu fiquei muito atrelado lá à padaria, mas tenho tentado de todas as formas, porque hoje você tem a internet, né? Tem, hoje é mais fácil, né? O que eu observo hoje, do meu ponto de vista, é que, principalmente, você quando olhava a Câmara, você tinha identidade de localidade. Você olhava o Rogério Cabral, você já sabia que era, quando estava falando, falava da onde? São Lourenço, isso. Terceiro Distrito. Você tinha o Mário César Folia, já falava da onde? Amparo. E outros saudosos aí, como Dirceu Espírito. Isso, Lumiar. A gente teve
vários mandatos, por exemplo, com representatividade. Você pegava lá da farmácia, Samuel da farmácia. Samuel da farmácia, Lumiar. Lumiar, que foi até um vice-presidente comigo da Câmara, uma ótima pessoa. Bom sujeito, ótimo sujeito. Manda um abraço para o Samuel da a gente fez uma parceria legal. E aí você pegava e falava de olaria. Quem era? Reinaldo Rodrigues. Amigo também. Então, também outro abração para o Reinaldo, gente boa. Aí teve época, você falava de Rio Grandina, tinha o Dedé da Banana. Isso. Então você tinha, assim, a Câmara tinha uma identidade mais forte das localidades. Eu sinto muito que hoje não tem isso. Embora os vereadores representem toda a cidade, mas aí é outro assunto que eu acho que a gente tinha que ter o voto distrital. Também considero o voto distrital necessário. Seria fundamental para que as pessoas tivessem realmente uma representatividade. Mais compromisso com a localidade dele. Teria representatividade forte, seria com o voto distrital. O pessoal do terceiro distrito teria que votar em candidatos do distrito. Isso. Eu também acho que deveria ser isso. Seria o fortalecimento político, a gente não vê mais falar nisso. Então, a gente via, embora a gente representasse a cidade toda, mas a gente tinha identidade. A gente tinha, quando você fala, eu acabei de falar aqui com você, de um programa de saúde da família. Quando você leva um programa de saúde da família para o interior, você está ajudando a cidade. A gente até lembrar que nós somos uma cidade com cerca de 200 mil habitantes. Agora, segundo o IBGE, são cerca de 204 mil, né? Pelo menos nesses dados preliminares. Mas, querendo ou não, é uma cidade que permite que, numa Câmara de 21 vereadores, que você distribua em vários distritos que terão uma representatividade do que, como você está dizendo hoje, o vereador é vereador de toda a cidade e ele acaba tendo que se meter, às vezes, em outra área que não tem nada a ver com ele, e ele é obrigado a atender. Se for do distrito, ele faria mais para o distrito. O próprio eleitor, o próprio cidadão, não vai procurar ele, não. Olaria, eu vou procurar fulano, aí dependendo da proporcionalidade do número de eleitores, vai eleger mais na Olaria, mais vai vender mais, claro. Aí ele tem, quer dizer, mais fácil. Ele vai se dedicar àquela Mas você acha que seria o grande problema hoje, essa falta de identidade? É uma das coisas. Agora, eu que passei por lá, não é fácil. Se fala muito em mordomia, muita coisa, e na verdade, é só depois, só quando termina o mandato que você vê, né? Eu tive companheiro vereador, que foi vereadores que eu tive a felicidade de estar junto, e que depois, quando perdeu o mandato, que faleceu ainda com o mandato, e que tivemos que dar ajuda para ele poder manter família e fazer até sepultamento. Essa questão de mordomia, aí é um pouco de... As pessoas acabam achando que em Friburgo é Brasília, não é? E a gente observa vários vereadores, tem exemplos de vereadores que passaram por lá e que a situação financeira ruim. Salvo se ele manteve o negócio dele particular, igual muitos têm. Igual a gente tem, né? Eu tenho o privilégio de dizer que, para mim, mandato ou não, eu trabalho, o interesse é a comunidade, a cidade. Eu conheço você desde 2000 daquele primeiro mandato seu quando a TV Zoom começou a transmitir TV Câmara, você sempre teve padaria. 30 sempre teve a sua vida. Agora estamos chegando ao final, vamos perguntar uma coisa importante, né? Como eu disse aqui no início, né? Por que eu converso com esse programa Por Onde Anda existe? Nada contra os atuais vereadores, né? Eles terão o direito de se candidatar à reeleição se quiserem. Mas eu penso que a Câmara pode ser também melhorada com uma experiência, por exemplo, sua, de 4 mandatos, de outros vereadores. Não custa nada esses nomes estarem à disposição da gente para a gente fazer a escolha. Eu pergunto, é sua pretensão ser candidato em 2024? A propósito, você está afiliado a algum partido até hoje? Eu sou pré-candidato, com certeza. Você é pré-candidato? Sou pré-candidato, até porque, aí até minha família, muitas pessoas da minha família, você devia ter tomado uma coça que pelo menos você largava isso. Eu sou segundo suplente, com 700 votos. Então, eu sou suplente de vereadores que por pouca diferença. Então, por isso que eu acho que eu ainda tinha um crédito, 700 votos numa situação de pandemia, onde eu não pude fazer o contato porque eu sou ainda daquela época de você ir nas casas, conversar, trocar ideia, né?
E olho no olho. E essa eleição passada foi uma eleição diferente. Foi uma eleição muito tecnológica, né? Foi tecnológica. E você sabe que você também não pode fugir disso, nós estávamos conversando até antes, né? Então, tem que aprender a usar essas ferramentas. Hoje nós vamos ter que agregar isso, tecnologia com um olho no olho. Isso. Né? Hoje é o somatório dos dois. É o somatório dos dois. E continuar a mesma coisa, minha vida é a mesma coisa, eu estou sempre presente, né? Quem me procura, se eu posso ajudar, eu ajudo, se eu não posso, lógico que eu não tenho estrutura para ajudar as pessoas como eu quero, como eu queria, mas dentro do que eu sempre dediquei de fazer o bem sem ver a quem, eu sempre procuro fazer. Se as pessoas e todo o nosso poderoso entender que a gente tem que voltar, a gente volta. Se não, mas eu sou pré-candidato, sou candidato em 2024. E você está em que partido? Pretende mudar? Vai ficar? Hoje eu estou no PSC, até porque eu estou na suplência, né? Não pretendo mudar agora e permanecer no PSC e de repente, porque como você falou, daqui a pouco já está começando as costuras. Não, já estão aí. Aí a gente tem que ver também o que é bom, como é que vai ficar a coisa eleitoral, né? Falar nisso, já que estamos falando em costura, né? É provável que o atual prefeito seja candidato à reeleição. Como é que você avalia rapidamente o mandato dele? Você acha que está indo mais ou menos, está indo ruim, está indo muito bem? Eu entendo. A gente que passou por lá, os recursos são poucos e a demanda cada dia maior. Para mim, ele fez o que tinha que ser feito, costurou politicamente bem, ele não saiu dando pancada no governador, né? Fez o laço com o governador e com o governo federal, né? Tanto o que saiu quanto o governo que está entrando, federal, e está tocando, está ouvindo as pessoas, está na rua, o arroz com feijão, ele está, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, está, né? A gente não está ouvindo muita coisa de escândalo, né? O governo que, para mim, está, no meu ponto de vista, está caminhando como os outros, né? Caminhando dentro do possível, com uma direção que, se eu tivesse lá, eu teria outra, se você tivesse, era outra, mas está dentro do possível, né? Como eu falo, o recurso não é o que a população... Não é a Brastemp, como a gente diz, né? Entendeu? Ele tem que se adequar àquilo com a demanda muito grande. Está precisando muita coisa, a gente observa as estradas do interior, principalmente, muitas precisando de manutenção e tal, mas a época de chuva agora é isso mesmo. Agora está começando a estiagem, está na hora de cuidar, né? E o que eu mais falo, o que eu admiro é isso, que ele conseguiu fazer uma articulação de conviver bem com o governo do Estado, né? Trazendo obras importantes. O Estado está fazendo, mas se é um prefeito se o prefeito sai brigando, tiver alinhado, sai brigando, não vai. Sai atacando e brigando. Esse é um dos problemas de Saudade Braga que a gente estava falando, né? Ela brigava com todo mundo, ninguém ajudava no Friburgo. Ele está conduzindo isso bem. Ele é bom na mídia, está, né, divulgando. Está presente, não foge do debate, você encontra ele na rua. E vou te falar uma coisa, eu tenho 32 anos de padaria e no mandato, com 1 ano de mandato, foi o prefeito que mais foi na minha padaria. Você foi, né? Gostou do pão de lá, né? Mais foi na minha padaria, com todo esse tempo, 32 anos de mandato. Teve prefeito que ficou, o mandato se reelegeu, e talvez nunca entrou na minha padaria, salvo na campanha. Ele é bom nisso. E o prefeito Johnny Michael, em 1 ano de governo que ele teve. Eu até falei isso para ele uma vez lá, não quis incomodar ele, mas estava lá tomando café, eu falei, por incrível que pareça, o senhor é o prefeito que mais esteve aqui na padaria e a nossa equipe agradece, porque é uma honra ter, né, coisa. Então, eu acho que isso é importante, continuar a mesma coisa. O carro oficial é aquele mesmo carro. Ele não inventa. O Vanuzinho, chegou ao final, eu quero agradecer a sua presença e deixar a telinha para a sua despedida. Modesto, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder levar as ideias, agradecer primeiro a família, né, meus irmãos, né, aqui o Oswaldinho, o Zequinho. Como é que ele está? Muito tempo que eu não vejo o Oswaldinho. O Oswaldinho está naquela, né, tem o programa dele, tem lá, está com um comérciozinho lá em Olaria, lanchonete, tocando a vida dele, né? O Oswaldo é um parceiro, amigo, Zequinha, meu irmão lá em Campo do Coelho, a Elza, a Rosélia, Pedrinho, né? E os cunhados, que são irmão, cunhado e cunhado, são tudo irmãos. Eu queria agradecer aqui, que sempre estiveram junto comigo, me dando sempre a maior força. E a família Campo do Coelho e a toda a nossa cidade,
porque a gente sempre está junto, jamais eu poderia deixar de agradecer e a TV Zoom por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar aqui presente. Bem, agradeço a Vanozinho, ele saiu, ele tem um compromisso, já deve estar quase atrasado, tem que ir embora. Eu agradeço aí o Rafael, que está fazendo o programa hoje comigo. E tenho um agradecimento muito especial a um parceiro que esteve aqui comigo muitos anos no Pensar na Friburgo, e por razões aí que eu não sei, ele deixou a emissora, mas não deixou meu coração. Marconinho, muito obrigado por tudo que você fez enquanto você esteve aqui me apoiando no Pensar na Friburgo, tá bom? Que você está procurando novos caminhos na sua vida, que você encontre seus caminhos, e tenha a minha eterna gratidão, tá? Muito obrigado, tá? Vai com Deus, meu irmão. Cuide da sua vida. Se precisar de mim, me procure, que eu estarei à sua disposição. E, por fim, agradeço a vocês, telespectadores, que estão comigo até aqui. Uma boa noite para vocês e um beijo no coração.